Aleluia. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados, que bom estarmos aqui. Como é bom a presença de Deus neste ambiente. Antes de entrarmos na palavra, eu preciso dar algum aviso, porque eu já tenho experiência que depois que eu entro na palavra, é igual o trem-bala. Vai embora e não olha mais para trás. Então, antes que o trem-bala vá embora, né? Deixe-me eu dar 2 avisos aqui rapidinho para vocês. Nós temos um material que ele nos acompanha, né? Para quem é nova aqui no Disseu, talvez não saiba. Algumas irmãs já sabem, mas outras aqui, como ontem foi apresentado, muitas vieram pela primeira vez. Nós temos 2 livros. O primeiro é esse aqui, o Vencendo a Tristeza. Esse livro ele foi lançado antes da pandemia. Interessante é que, por mais de uma vez, eu já encontrei mulheres que me disseram assim: irmã Aparecida, esse livro foi lançado na pandemia? Como foi? A senhora estava sabendo? Eu digo: não estava sabendo nada, não. E elas dizem: porque ele é muito atual. Esse livro é o livro que trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia que, com 1 semana de casada, ganhou uma rival mais nova, mais bonita e mais amada. E para completar a dificuldade desta mulher, essa rival era a sua própria irmã. Era a sua própria irmã. Imagine aí o que é você ser casada e depois da primeira noite de núpcias, seu marido chegar para seu pai e dizer assim: não foi por ela que eu trabalhei, não era ela que eu queria. Isso abala o sentimento emocional de qualquer mulher, sim ou não? A história da personagem Leia é uma história que nos traz muito ensino. Por isso que o título é Vencendo a Tristeza. Por quê? Porque essa mulher ela tinha tudo para ter passado na narrativa bíblica revoltada, emocionalmente abalada, angustiada, depressiva. Imagine o que é você ser dada em casamento como uma artimanha, como uma trapaça do seu próprio pai. Mas Deus fez Leia triunfar em todo o relato bíblico. E a gente vai ver isso nessa história. Portanto, se você tem desejo de procurar saber como Leia venceu, lá embaixo eu creio que tem um pessoal lá com o nosso material, com o material da irmã Samira, Maternidade com Louvor. E digo, rali e reli, viu? Quando você diz que leu e releu um livro, não precisa dizer mais nada. Porque somente um bom livro consegue ser relido. Senão ninguém aguenta. A gente só falta não terminar nem a primeira leitura, né? Quando o negócio é ruim, né? Então, lá embaixo também tem o material da nossa irmã Samira. E o nosso segundo livro foi esse aqui. Esse aqui, ele ia ser lançado em maio de 2020. Ia ser lançado dentro da nossa festa do ciclo de oração, que é uma festa que nós temos lá todo 1º de maio. E aí, quando foi desencarrilhada a pandemia no Brasil, 20 de março, quando eu cheguei em casa, com 1 semana mais ou menos que a gente tinha voltado da última agenda que a gente tinha atendido antes da pandemia, chegou uma transportadora com várias caixas que lotou. Foi 2.000 livros, assim, ó, lotou um primeiro quarto, lá de casa, a parede todinha assim, rodeando. E meu esposo disse: e agora? Porque esse material, com ele, quem já me acompanha no YouTube sabe, com ele nós temos compromisso missionário. Nós temos 6 missionários que mensalmente já estão agendados na nossa conta bancária. E eu, pela misericórdia de Deus, agora está com 2 meses que nós lançamos o Projeto Moriá, que é um projeto que assistencia crianças dentro do contexto da escola bíblica. As crianças vão de manhã para a igreja, na cidade de Governador, lá no Rio Grande do Norte. Elas são ministradas, edificadas e alimentadas. Elas saem depois de terem almoçado. Isso, para crianças de baixa renda, é altamente significativo, levando-se em conta que muitas crianças só têm a alimentação certa da escola,
né? E no domingo não tem escola, então saber que tem uma escola dominical que ela pode ser alimentada já é reconfortante para as mães. Esse aqui é Intercessão, um Clamor Necessário. Eu digo que esse livro ele é para quem gosta de orar e para quem não gosta de orar. Ele é para quem ora muito e é para quem ora pouco. É para quem começou a orar por um problema recente e é para quem está orando há muitos anos. Ele foi tema da minha monografia de bacharelado em teologia. E quando eu fui entregar ao pastor Davi, ele foi conferir, depois ele chegou para mim e disse: irmã Aparecida, você tem um livro em suas mãos. A sua monografia dá para ser transformada em livro. E aí deu luz, é isso aqui. Nós trazemos todos os primeiros, né, os patriarcas, até a igreja contemporânea, exemplos de homens que oraram e Deus foi dando a eles vitória por meio da intercessão, por meio de clamar por alguém, por meio de orar por alguém. Amém, amadas? Glória a Deus. Eu achei muito interessante e muito oportuno o que a missionária Samira mencionou ontem, e a gente já viu o fruto disso hoje à tarde aqui, quando ela falou a respeito que ela atravessou na pandemia. Eu digo para vocês que essa pandemia, para muitas mulheres, ela foi um treinamento. Algumas vão saber tirar proveito deste treinamento. E outras, por não serem advertidas, não vão tirar o proveito que deveria ser tirado. Mas nós esperamos, sinceramente, que esse congresso seja um congresso para te despertar a tirar proveito de tudo isso que você atravessou. Aleluia. E eu, ali sentada, eu me lembrei que quando a pandemia foi deflagrada, qual foi meu primeiro pensamento? Bom, faz muito tempo que eu não tenho tempo para mim mesmo. É só na obra. Faz muito tempo que eu não sei o que é dormir sossegado sem estar pensando. Gente, eu não sei Samira, mas quem prega, prega até deitado. Como é isso, irmã Aparecida? A gente está com 4, 5 congressos para frente. Aí, às vezes, a gente está deitado assim, vai querendo dormir quando é festa. Eu passei um período, graças a Deus, Jesus me livrou. Eu passei num período que eu pregava tanto que eu acordava cansada. Era. Ia dormir pregando no canto. É assim ou não é? A mente exercitada naquilo que você faz muito, entendeu? Então, tinha hora que eu ia dormir, sonhava eu pregando lá em Êxodo, aí ia no banheiro e voltava, dormicia. Quando é ferro, estava eu pregando em Hebreus. Eu digo: Jesus, eu vou pregar a Bíblia todinha hoje de noite. Faça alguma coisa comigo aqui. Deus fez. Mas quando a pandemia surgiu, qual foi o meu primeiro pensamento? Pensamento humano. Eu vou aproveitar essa pandemia, eu vou dormir muito. Eu vou descansar muito. Eu vou ficar assim, de vento em popa. Esse era o meu pensamento. Pode crer. Eu penso numa mulher que gosta de falar a verdade. E aí, quando foi um dia, eu disse: Joatã, eu ainda cheguei a dizer ao meu marido: olha, Joatã, eu vou aproveitar essa pandemia para me descansar, para me dormir muito, para me relaxar muito. Quando eu venho sair num belo dia lá do meu quarto, tinha dito isso para ele uns 2 dias antes, lá do meu quarto, quando eu fui tomando o corredor para a minha sala, o Espírito Santo bradou e disse: não há descanso para você nessa pandemia. Você vai começar a gravar no YouTube, ao vivo, porque muitas mulheres precisam ser fortalecidas. E veja só, nós estávamos começando a pandemia e o Espírito Santo disse: muitas cairão em depressão. E você vai ser o porta-voz. Mas sabe naquela hora que o Espírito Santo fala uma coisa que você... Estou querendo ouvir isso. Todos nós temos essas crises, sim ou não? Só se vocês aqui são mais crentes do que eu. Mas todas nós temos... Quando o Espírito Santo fala uma coisa que a gente quer, ai, maravilha. É a rendição que Samira estava falando ontem, que às vezes falta na gente, né? Mas quando o Espírito Santo fala uma coisa que não era aquilo que você estava querendo, não, eu acho que foi ele, não. Ficou na minha mente. E aí, o que é que acontece? Meu irmão, pastor Chico Chagas, sempre queria que eu assumisse um programa da Rádio e TV Pão da Vida.
E eu dizia, não, não posso, eu tenho uma agenda muito apertada, não dá, não posso, não dá, não quero, não posso, não posso, não dá. E assim foi. E dias depois que o Senhor falou isso comigo, ele disse, Cida, ligou para mim e disse, Cida, tu sabe que as igrejas agora tudo são online. Mana, me ajuda aqui. Eu disse, ajudar com o quê? Ele disse, assuma um horário aqui. O horário que você quiser, o dia que você quiser, a gente abre mão para você vir, mas eu preciso de você na grade aqui da Rádio e TV Pão da Vida. Eu falei para ele, então eu vou pensar direitinho. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei assim, se um dia eu fosse fazer um programa, eu queria tanto aquele nome que é o programa de Ângela. Ângela é uma sobrinha minha, que é Jesus, Eu e Elas, mas já tem o dela. Mas se fosse para mim fazer um programa, eu só queria se fosse o nome Jesus, Eu e Elas. Olha como Deus trabalha. Estou dentro do contexto. Não se preocupe que a gente vai chegar onde a gente quer. Em nome de Jesus. E aí, quando foi dias depois, ele me chamou para almoçar com ele. Eu fui, ele disse, e aí, já pensou e tal? Falei, Chico, eu até pensei tudinho. Mas eu não tenho nem nome para esse programa. Mas se um dia eu fosse fazer, eles, um dia fosse não, minha irmã, você vai. Eu disse, o programa que eu queria, assim, aí eu no meu coração falei assim, Jesus, eu não queria fazer não, mas se um dia tu fosse me dar, que fosse o Jesus, Eu e Elas. Aí eu disse, eu acho tão bonito aquele nome, Jesus, Eu e Elas. Ele disse, aquele programa acabou. O nome está disponível. Por que você não fica com esse nome? Minha filha, quando Deus quer pegar você, você pode correr feito um boi brabo no pasto, ele dá a laçada lá e... E eu falei para ele, sério, esse programa tá... Ele disse, não, agora o de Ângela é outro, ela botou outro nome, é Jesus é Lindo. Esse está disponível. E sabia que eu acho que esse programa tem a sua cara? Esse nome tem a sua cara? Não deve ser muito bonito, né? Porque minha cara com Jesus, Eu e Elas, tudo a ver. Falei, então tá bom, vamos fazer. Começamos. E aí nunca tinha gravado nada ao vivo na internet. Perguntei a um rapazinho lá como é que mexia os botões, porque eu tenho YouTube porque ele fez para mim, eu tenho Instagram porque minha menina fez. Não manda recado para mim no Instagram direto não, porque você está sujeito a só ser visto o seu recado lá em 2025. Aí, resultado. Quando eu fui gravar primeiro vídeo, e eu vi as mulheres dizendo, eu estava aqui no deserto e de repente me deparei com essa mensagem. Na primeira vez ao vivo que a gente entrou, deu mais de quantas pessoas? Mais de 600 foi? Mais de 600. E Deus foi me encaminhando. Só que antes de eu entrar a primeira vez ao vivo, eu ainda relutando, eu disse, não, esse negócio de entrar ao vivo, esse homem adulava eu para gravar um vidinho de 10 minutinhos. Pense no homem que me adulava. Se eu quisesse uma blusa nova, se ele viesse pedir um videozinho, eu tinha que botar essa blusa em xeque. Aí, resultado. Minha sobrinha nova convertida, uma delas, que aceitou Jesus, hoje está morando no Canadá, Kátia, ela chegou para mim e disse, tia, eu tive um sonho com a senhora, e eu contei a Ângela, e ela disse que isso não é sonho, isso é revelação. E eu disse, foi? Ela disse, foi. E eu, Deus dizendo que eu tinha que gravar, e eu sem querer. E eu disse, o que foi? Ela disse, eu sonhei que eu chegava no lugar e tinha uma gruta. E de dentro daquela gruta saía uma água muito limpa, muito cristalina. E tinha várias pessoas ao redor da gruta com os ouvidos atentos a uma voz que vinha da gruta. E eu achava aquela voz familiar. E eu me aproximava, porque aquela voz estava dentro da gruta e ela pregava, pregava. E quanto mais aquela voz pregava, mais saía água limpa, água limpa, água limpa. E ela disse, eu vou procurar essa voz. E ela disse que saiu andando assim nos escombros, né, na parte íngreme daquela rocha. Ela disse, quando se aproximou, que olhou, ela disse, tia, eu não sei como era que a senhora estava ali dentro. Porque ninguém podia entrar. Mas lá de dentro a senhora pregava e a senhora estava com um sapato muito bonito. E eu me admirava porque os seus pés estavam mergulhados na água limpa. E eu dizia, como ela conseguiu um sapato desse tão bonito, deve ter sido tão caro. Como ela consegue ficar com esse sapato tão bonito dentro da água e ele não se desgasta? E a senhora pregando, pregando.
E eu não sei o que é, mas me mandaram contar para a senhora. Eu sou nova convertida, mas eu acho que Deus quer lhe usar num canto assim que ninguém entra lá, mas de lá a senhora alcança muita gente. Eu digo, Jesus. E aí eu disse, tem jeito não. E abracei o chamado. E por que eu estou contando isso aqui? É que você tem que entender que as circunstâncias que Deus permite você passar, elas não são por acaso. Elas não são aleatórias. Deus não atira ao ermo. Deus, Ele é certeiro em tudo aquilo que Ele quer e que Ele tem por objetivo fazer em nossa vida. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Nós vamos daqui a pouco para o livro 1 Samuel, mas primeiro vamos aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, onde vocês escolheram como tema, capítulo de número 5, versículo de número 18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, em outras Bíblias chama contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo, você vai encontrar por diversas vezes, parece-me que o apóstolo Paulo, ele não só era cheio, mas ele era um homem que vivia tudo de forma muito intensa, era uma pessoa por natureza muito intensa. E você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre ser cheio do Espírito. E não foi apenas ser cheio do Espírito. Se você chegar, 2 Coríntios 7,4, ele mostra que a gente é para ser. Em Efésios ele diz que a gente é para ser cheio do Espírito. 2 Coríntios 7,4, ele diz: Muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordando de júbilo em toda nossa tribulação. Ou seja, ele diz que nós éramos para ser cheios do Espírito, e aqui escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que nós temos que ser cheios de grande conforto. A sua vida é para ser um potinho de conforto para a vida de alguém. Sabe aquela irmã que muitas vezes não tem a instrução que ela gostaria de ter tido, não tem um vocabulário requintado que ela gostaria de ter tido, mas que quando você fala com ela, das poucas palavras, da simplicidade que há nas palavras dela, sai em conforto? O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto dizendo, aleluia, eu quero ser grandemente confortado e transbordante de júbilo em nossa tribulação. Ou seja, no meio da luta, no meio da minha tribulação, eu quero ter conforto e alegria para transbordar. Oh, aleluia. E que mais a Bíblia fala que nós devemos ser cheios? Cheios de alegria verdadeira. Aleluia. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, na segunda epístola, ele diz: Estou ansioso de ver-te, para que eu transborde de alegria. Aleluia. Não é à toa que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque o maior investimento que o inferno faz é exatamente nos privar de alegria. E eu não estou falando de alegria de comprar uma roupa nova, eu não estou falando de alegria de ter um sapato novo, ou de ir para um determinado lugar, ou de um final de semana no hotel bom. Não, eu estou falando de uma alegria que emana de dentro, de uma alegria que só quem tem para nos disponibilizar dela é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. De que mais a Bíblia diz que nós devemos ser cheios? Aleluia. Paulo escrevendo aos crentes lá em Filipos, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então nós temos que ser cheias de frutos, do fruto de justiça.
O que mais a Bíblia diz que a gente precisa ser cheia? Aleluia. Nós encontramos a Bíblia dizendo que a gente tem que ser cheia do conhecimento da sua vontade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 9, ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Temos que ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Onde é que eu arranjo esse conhecimento da vontade de Deus? Através da sua palavra. Quando eu tenho o conhecimento da vontade de Deus, eu sei que a minha luta ela é temporária. Eu sei que a minha tribulação ela é transitória, ela é por um tempo. Aleluia. Eu sei que o quadro que está sendo apresentado não é aquilo que me define e nem é aquilo que Deus tem permanência para mim. Eu sei que deserto não é lugar de moradia, é lugar de travessia. Eu sei que o vale não é lugar de prostração. O vale é lugar de grandes experiências. Eu sei que o Egito não é o lugar da minha prisão. Na hora certa que meu Deus resolve se levantar, ainda que seja de noite, Ele abre os portais do meu Egito e declara que eu saia desta terra. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que mais a Bíblia diz que eu tenho que ser cheio? Aleluia. Maria no seu cântico, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 53, ela diz que o Senhor nos encheu de bens. Aleluia. Tem tanta coisa disponível do céu para você ser cheia. Tem tanta coisa disponível do céu para você se armar dela. Aleluia. De que mais eu preciso ser cheio? De toda a plenitude de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, e versículo 19, ele diz: nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E quando ele fala isso, anteriormente no versículo de número 17 e 18, ele diz: olha, este amor tem largura, comprimento, altura e profundidade. Você precisa entender que o amor de Deus é largo, é comprido, é alto e é profundo por você. Portanto, encha-se nesta tarde da plenitude de Deus. Eu fui amada com força. Amacho bia sokia. O Deus que nos amou, Ele não nos amou ao ponto de nos deixar fragilizada com a depressão. Ele não nos amou ao ponto de nos deixar numa trincheira de um abalo emocional. Ele nos amou, nos capacitou, nos revestiu, para que o inferno saiba. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. O inferno precisa saber. Ramando caso. Remanha debe cobia. Que quem te amou garante a tua travessia. Que quem te levantou te sustenta de pé. Que você não é qualquer uma na multidão. Você é escolhida, eleita, amada, separada, renovada, revigorada, alicerçada, nutrida e ajudada. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: tristeza, vai embora. Ela é nutrida. Ela é nutrida, ela é nutrida, ela é nutrida, ela é nutrida, ela é nutrida. Arabadabanamanacanaya vassorro.
Vai estar descendo óleo aqui. Está descendo graça. Eu estou vendo pelos olhos da fé. Tem gotas do céu. Que conversa é essa que Deus vai levantar uma filha dele para estar algemada, presa? Ai, mandei, bah. Eu ordeno na autoridade o nome de Jesus. Quebra-se algema. Desfaz-se cadeia. Despedaça-se cadeado. Ramã. Porque está descendo o som de cura. Tem livramento. Namandica. Tem autoridade de Deus na casa. Mulheres que chegaram aqui envergadas, Deus vai levantar sua estrutura. E tem mais, no seu espinhaço vai ter trilho de trem. Vai ter trilho de trem. De alguém dizer assim, o inferno fazia a pontaria e dizer, tô doida para acertar, tô doida para acertar. Por que eu não acerto? É espinhaço de trem. É capacidade de Deus. O aval da glória de Deus. O tema que nos foi dado foi uma mulher cheia do Espírito Santo no lar. 1 Samuel capítulo 25. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 18. Aleluia. Diz assim: então tomou Abigail a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e o pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando em um jumento, descia a encoberta do monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo, quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. E disse Davi: faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi,
apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Quantos podem dizer amém? Amém. Amados, o texto é bem conhecido. Livro 1 Samuel, capítulo 25, que trata a história de uma mulher cheia do Espírito dentro de casa. Abigail, cujo nome significa meu pai é alegria, ou aquela cujo pai é alegria. A Bíblia diz que essa mulher era casada, a história é conhecida, com um homem chamado Nabal, que o seu nome significa precipitado, tolo, sem juízo. E além da formosura, da beleza de Abigail, a Bíblia relata algumas virtudes, como sensatez, sensibilidade, prudência, sabedoria, humildade, afetuosidade, agilidade, e mostra também a Bíblia que Abigail ela era uma oradora persuasiva, era uma pessoa que tinha um poder de persuasão. Seu marido, a Bíblia mostra que era um homem de um temperamento forte, rígido, e o resumo é que haviam duas personalidades heterogêneas dentro daquela casa, ou seja, totalmente diferentes, o oposto um do outro. Ela, aquela mulher acessível, a quem os criados chegavam, relatava, comentava. Ele, aquele homem duro, que as pessoas evitavam até o contato. Aleluia. E a Bíblia mostra essa mulher numa situação delicada, numa situação onde, se Deus não tivesse dado a ela a capacidade, tinha havido muita morte ali. Não era morte apenas sobre a casa de Abigail, era morte sobre todos que fizessem parte das possessões de Nabal ali no Carmelo. Ia morrer o servo, o filho do servo, e por aí vai. Ia morrer os trabalhadores, os caseiros, enfim, ia ser uma mortandade muito grande. E a Bíblia nos mostra que Davi havia prestado um serviço a Nabal. Um serviço de... Nós temos que saber que no contexto, havia naquela época tribos nômades. Os sabeus faziam parte desse tipo de gente. Era uma tribo nômade. E o que é que as tribos nômades faziam? Eles peregrinavam e, ao mesmo tempo, eles se deslocavam de lugares para lugares. E onde eles encontrassem um rebanho que não tivesse a devida guarda e a devida resistência, eles tomavam, saqueavam rebanhos. Hoje as pessoas roubam aí carteira, celular, anel, joias, porque são as posses desse tempo moderno. Mas naquela época eram rebanhos. Rebanhos inteiros eram perdidos para as tribos nômades. E Davi presta com seus homens um trabalho, uma assistência a Nabal ali no Carmelo. Aleluia. Guarda, ajuda. E a Bíblia diz que de nada que tinha nas possessões de Nabal, nada sofreu falta. Por quê? Porque havia um serviço de vigilância prestado por Davi e os seus homens. Chega o tempo da tosquia das ovelhas, Davi ouve que Nabal vai dar um grande banquete e que está tosquiando as ovelhas, e era costume no tempo da tosquia se matar muito do rebanho, e se dava aos vizinhos, aos visitantes, àqueles que iam se banquetear, e confiando nisso, Davi manda pedir alimento para ele e para a sua tropa. Mas nunca pensou que o recebimento daquele pedido fosse feito de uma forma tão terrível. Nabal desfaz dos enviados de Davi, insinua que Davi é um servo fugitivo, e ali os homens voltam para Davi, e Davi, sangue quente, disse: eu vou me preparar e vamos aqui dizimar tudo que pertence a Nabal lá no Carmelo. E sai. Mas é exatamente nesse contexto, onde se levanta uma tempestade, onde se levanta uma turbulência contra o lar de Abigail, que a Bíblia resolve agora tirar o holofote e botar esta mulher no cenário. Essa mulher cujo nome é Meu Pai é Alegria. Morava dentro de uma casa com um homem com uma qualidade totalmente diferente, um comportamento totalmente diferente, uma visão totalmente diferente.
Mas pelo contexto dá para a gente ver que ela era uma mulher centrada, equilibrada, prudente. Uma mulher prudente, uma mulher equilibrada dentro de uma casa, ela faz toda a diferença. Porque ela não é mais uma a colocar lenha na fogueira. Ela é aquela que quando a labareda está alta e todo mundo vai se queimar, ela chega com o extintor do céu e apaga. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia mostra que essa mulher teve a presença do Espírito em todas as suas atitudes. Primeiro, no ouvir do servo. A Bíblia diz que um dentre os jovens anunciou a Abigail, diz, faça alguma coisa porque eu estou vendo que o mal está vindo aí e vem ligeiro. Nosso Senhor Nabal, ele maltratou, desprezou os rapazes, os servos enviados de Davi. E aquele homem, os dias que estivemos fora, ele só nos fez bem. Então, tome alguma providência. A Bíblia mostra também algumas coisas relacionadas a esta mulher. E eu quero chamar a sua atenção para o fato, aleluia, de ouvir o servo. Provérbios 12, 15 diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho sábio é. Aleluia. Era apenas um conselho de um servo, mas a humildade de Abigail fez essa mulher atender o conselho de um servo. Nunca despreze o conselho de alguém que você acha que tem menos conhecimento do que você, ou que você acha que não tem a capacidade que você tem, ou que você acha que é mais humilde que você. Ei, se é um conselho bom, eu lhe aconselho que acate-o, né? Outra coisa que a Bíblia mostra a presença do Espírito na vida de Abigail, na urgência das providências que ela tomou. Aleluia. Mostra claramente o texto que ela não era uma ouvinte esquecida. Mostra também pela quantidade do que ela preparou, que a gente leu na leitura aqui. Mostra também que ela era uma mulher generosa na preparação dos viveres que ela ia levar para Davi. Mostra também que ela era rápida nas providências tomadas. Não deixe o incêndio se alastrar. Começou a chama, pede a Deus o extintor do céu. Abigail foi feliz, por quê? Abigail foi feliz, por quê? Porque quando ela percebeu que ela foi avisada, ela não foi um ouvinte que simplesmente deixou o tempo passar. Ela logo se precaveu, preparou. O que é que Davi estava querendo? Era comida? Ah, pois é comida que eu vou levar. Oh, aleluia. Prepara-se tudo. Eclesiastes 8:5 diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ela sabia que aquele tempo tinha que ser ali, tinha que ser rápida. Escute. O Espírito Santo quer te dar a habilidade de conhecer o tempo de agir. O Espírito Santo, ele avisa tanta coisa na vida de uma mulher cheia de Deus, sim ou não? Às vezes você vai dormir, não está nem pensando na situação. O Espírito te visita em sonhos. Oh, aleluia. Glória a Deus. E quando ele te visita em sonhos, ele te dá diretrizes. Oh, aleluia. Quem já recebeu diretrizes de Deus aqui em sonhos? Ele te dá diretriz. Você estava pensando em agir de um jeito, esse jeito nordestinês que a gente tem, né? Aí o Espírito Santo, espera aí. O jeito aqui não é nordestinês, tem que ser celestial. Vamos por aqui, conduza por aqui. Pois é, oh, aleluia. Esse Espírito Santo é tremendo. E esse tema foi reservado para você pós-pandemia, para que você possa atravessar na direção dele. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. O Espírito Santo é tão tremendo. Vamos voltar a março de 2020. Saí de casa eu, Joatã e minha filha Sara. Éramos 3. E eu, para não onerar as igrejas, eu disse, pastor, o senhor compra 3 passagens de ida, que eu ia comprar 4, 2 de ida e 2 de volta. Eu e meu marido, você compra 3 de ida. E o outro pastor da última igreja que eu estou atendendo, ele compra 3 de volta. E esse percurso de Imperatriz do Maranhão até chegar
Aí no Pará, eu tenho uma sobrinha minha que mora em Araguaína, Tocantins, fica próximo de Imperatriz, ela já disse que me busca lá. Esse percurso, ela me leva. E eu, na volta, eu embarco pelo aeroporto de Marabá. Pronto. Eu ia atender a agenda aonde? Eu ia atender a agenda Imperatriz no Maranhão, em Araguaína, no Tocantins, novo repartimento no Pará e Marabá também embarcando de volta. Fomos pela Azul, saímos de Mossoró, todo mundo alegre, ninguém sabia. Quando terminei de atender o compromisso de Imperatriz, que cheguei em Araguaína, minha sobrinha que tinha feito o intercâmbio de eu pregar na igreja dela lá, disse: tia, a igreja já está fechando, não vai ter mais o evento. Liguei para papai, o aeroporto de Marabá foi fechado. Aí a irmã do novo repartimento entra em contato e disse: missionária, nem precisa vir, me diga só o que é que a senhora quer, porque eu sei que a senhora já se deslocou de casa. Eu digo: não, minha filha, fica tranquila, você não me deve nada. Ela disse: daí de onde a senhora está, para trás. Como é que vai para trás, minha filha? Se eu dependia de um aeroporto. Eu tinha embarcado no aeroporto de Mossoró, aqui, Rio Grande do Norte, e iria voltar pelo aeroporto de Marabá. Os noticiários todos dando notícia. Fechou o aeroporto. Era gente chorando no Japão. Não era ou não era, Joatã? Era gente chorando no Japão. Era gente chorando na Noruega. Era gente chorando nos Estados Unidos. Era gente feito louco, querendo comprar uma passagem de volta nos aeroportos. O aeroporto tudo pá, fechando. E ela disse: o aeroporto de Marabá, nem adianta a senhora vir, porque ele já está fechado. E eu entrei na presença de Deus e comecei a dizer: Senhor, eu saí de casa, não foi para passeio não. Eu saí para fazer a tua obra e tu és o responsável por mim. Oh, aleluia. Senhor, eu não saí de casa para passeio. Mas, irmã Aparecida, por que é que você está cantando esse testemunho aqui? Você precisa entender que o Espírito Santo, ele tem diretrizes. Basta que você queira obedecer e ser sensível a essas diretrizes. Agora, se você quer fazer pelas suas ventas, do seu jeito, faça. Agora, deixa eu informar com antecipação: a venta vai ser quebrada. Eu não conheço ninguém que vá na direção do Espírito para se dar mal. Só sai do outro lado vitorioso. E a minha sobrinha disse: tia, e agora? Aqui foi cancelado, a mulher mandou dizer que também lá foi cancelado, o aeroporto está fechado, o que é que a senhora quer? Eu disse: minha filha, nós estávamos hospedados, tínhamos sido hospedados no Hotel Imperial de Imperatriz. E eu disse: minha filha, eu vou voltar de onde você me pegou. Me leve para o Hotel Imperial. Ela disse: tia, mas como? Eu digo: e eu tentando pelo site da Azul, por ligação, e era direto mensagem chegando, as linhas todas interditadas, congeladas. Tentava pelo site remarcação de passagem. No momento não estamos remarcando passagem, e era aquela coisa. Tentava pelo aplicativo que tem no celular, também não conseguia. Ou seja, passagem não tinha, nem perspectiva. E aí eu disse: Deus, e agora? Eu disse: minha filha, me volta lá para a Imperatriz. Ela faz o percurso, o mesmo percurso que ela tinha feito me pegando, me bota lá. Quando chego no hotel, o hotel que antes de eu sair era um hotel. Depois que eu cheguei, era outro. Como assim, irmã Aparecida? O hotel, todo mundo já de máscara, todo mundo aparamentado. O rapaz que levava minhas malas, que eu tinha visto o rosto dele, graças a Deus que eu tinha visto antes de ir para lá, porque quando eu voltei eu não vi mais. Todo mundo com medo, todo mundo assustado, tudo fechado, tudo vedado. E quando eu cheguei, o rapaz disse: eu vou botar a senhora no andar. E era um apartamento por andar, ou seja, era eu, Joatã, minha filha, e você saía assim no corredor do hotel e podia gritar: Jesus! E ninguém lhe respondia. Era um apartamento por andar, não era assim? E Joatã disse: minha filha, e agora? Eu disse: não sei. Aí eu, humanamente, fui assistir o noticiário. Começaram os sintomas da Covid, da febre. Eu estou com frio. Psicológico é psicológico, minha filha. É ou não é? É. Dor na garganta. Eu. Sudorese. Eu acho que eu estou suando mesmo. Isso Joatã foi dormir, Sara foi dormir. Joatã disse: eu não tenho o que fazer, eu vou dormir.
Sara disse, eu não tenho o que fazer, eu vou dormir. E eu disse, eu não tenho esse sono, fica acordada. Vamos. Estou eu lá assistindo o noticiário, os sintomas, daí a pouco eu comecei a sentir tudo. Tudo que eles estavam dizendo, eu estava sentindo. Quando eu percebi a seta, eu disse, pra lá, Satanás, eu não estou sentindo nada disso não, pá. Desliguei a televisão, pense, irmão, o remédio bom é desligar a televisão. Foi-se embora os sintomas. Até hoje. Estou dentro do contexto que o Espírito dá diretrizes. E eu, no aplicativo, e eu ligando para Azul. E eu dizendo, olha minha filha, eu ia embarcar no aeroporto de Marabá, mas lá fechou o aeroporto, então vocês têm que arranjar um aeroporto. Minha senhora, tem muita gente na fila da espera, minha senhora, a gente não pode fazer nada, minha senhora, é uma crise nacional, minha senhora isso, minha senhora aquilo. Irmãos, eu tentei até 1h30 da manhã. 1h30 da manhã, eu já cansada. Sabe quando você quer fazer a coisa na força do braço? 1h30 da manhã eu disse, Jesus, Tu és o responsável por mim. Eu não saí da minha casa para passeio, eu saí para fazer a Tua obra. Olha, Senhor, eu preciso voltar para minha casa e eu preciso contar o que Tu fizeste. Por isso que eu estou contando aqui. Fiz aquela oração de rendição. Se Tu quiser me levar de volta, não tem aeroporto fechado, não tem impedimento que Tu não trabalhe. Se Tu querendo me levar de volta, Tu me leva. E eu estou querendo voltar para minha casa, é tudo que eu quero. Adormeci 1h30 da manhã. 3h30 da manhã, eu acordo com a voz dizendo, se levanta. Sim, eu disse, Joatã, vamos deixar tudo arrumado. A bagagem tudo arrumado, quem sabe? Eu não consigo aqui, antes dele deitar, eu não consigo aqui no site, e aqui por meio das ligações, trocar as passagens. Ele está certo, deixamos tudo arrumado, já com uma roupinha de cada um ir para o aeroporto. 3h30 da manhã eu acordo com aquela voz dizendo, levanta, chama teu marido, tua filha e vai para o aeroporto embarcar. Como é que tu vai para o aeroporto, 3 pessoas sem ter passagem de volta, minha filha? Oh, glória a Deus. Eu nunca vi falar que uma pessoa era para embarcar no aeroporto e fosse para outra e desse certo. Mas comigo deu. Acordei, Joatã, meu filho. Eu sabia que um voo saindo de 5 da manhã. 5h30. Não, 5h50. Joatã. Ele sou. Eu disse, vamos trocar de roupa bem ligeirinho, vamos para o aeroporto. Ele, meu sonolento, você conseguiu? Eu disse, consegui não. Mas nós vamos todos 3 para o aeroporto. Ele disse, para o aeroporto sem você ter trocado a passagem? Eu digo, sim. Eles, por que quem vai? Eu digo, vão obedecer a voz de Deus, vamos para o aeroporto. Ô, glória. Quando o Espírito está na direção, a pancada é certeira, minha filha. Fui, todo mundo arrumado. Vamos, acordei a menina, minha filha, vamos, minha filha, vamos. Chegamos lá, passei as identidades, a moça olhou para mim e disse, mas a senhora não tem passagem aqui não? Eu digo, não, senhora. Ela disse, então por que foi que a senhora veio para o aeroporto? Eu disse, porque Jesus mandou. Olha a moral. Jesus dá moral para crente. Porque Jesus mandou. O aeroporto de Marabá está fechado. Eu tentei todas as formas e agora 3h30 da manhã. Aí eu olhei para elas, você, Jesus fala? Aí ela, antes dela dizer, eu digo, se você não crê, eu continuo crendo. E ele mandou eu vir. E ela disse, porque a senhora ia voltar tal dia, a senhora ainda tinha 10 dias para frente pelo aeroporto de Marabá e está fechado. Eu digo, pois é, mas eu obedeci a voz de Deus. Ela disse, guarda o instante. Quando abriu, disse, está saindo um voo, agora de 5h50. Só tem 3 vagas, eu vou botar a senhora, seu marido e sua filha. E eu disse, e as poltronas, olha, ainda estou pensando nas poltronas. E eu disse, as poltronas, ela disse, vai todos 3 juntinhos. Parece até que estava reservado para a senhora esse negócio. Eu disse, parece não, minha filha, é. Parece não, é. O Espírito Santo não tem cor de parecer, não, ele é. Ah, dairai, bianobia, racé. Ele é. Ele é. Cura, você diga, ele é. Cura, restauração, edificação, transformação,
aconchego, liberdade, vitória, ousadia, graça, intrepidez, segurança, fé, atitude, poder, revelação. Ai, banda. Ele é. Ele é. Você tem que entender que Ele é na sua vida. Ele é a alegria contra a tristeza. Ele é a força contra a fraqueza. Ele é a graça contra toda e qualquer rebeldia. Ele é. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa mulher chamada Abigail, na sua sabedoria, nada revelou ao marido. Não tem coisa melhor para um Nabal do que uma Abigail reinando dentro do lar. A Bíblia diz que a mulher ganha um marido sem palavras. Está escrito. Oh, aleluia. Deus vai quebrar resistências de maridos aqui. Irmã Aparecida é bruto que nem chapéu de sola de parteiro. Eu não sei para onde é que essa parteira vai, mas que o chapéu de sola vai ser quebrado, vai. Tem mais, vai ser quebrado e tem mais. Deus vai te entregar na tua mão um homem tão chorão, tão cheio de Deus, que vai ter dia que tu vai dizer assim: parece que ele é mais crente do que eu. Minha mãe Biaçô, levante mulheres aqui que o marido não é crente, porque a gente vai orar por elas e é agora. A igreja vai orar por essas mulheres. Elas ficam de pé e o resto pode ficar sentado. Só quem tem marido que não é crente. Aleluia. Samira levanta, Cleonice levanta, aqui quem estiver no púlpito levanta. E a gente vai abençoar agora. Há uma resistência no reino espiritual. Uma Aparecida, meu marido está algemado na sala de pornografia. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar a vocês uma experiência que eu vivi com um irmão meu. O casamento estava em crise, eu fui visitar ele, aí a esposa disse: minha filha, ele ainda estava novinho na fé, disse: minha filha, o homem estava até bem na igreja, mas o homem agora é uns bate-papo na internet, umas histórias de uns bate-papo, umas conversas, que ele conversa com um monte de mulher, só não conversa comigo, na internet. Eu já fiz de tudo. E não tem jeito. Eu olhei para ela e falei assim: tu já oraste para Jesus queimar esse computador? E ela disse: não. Eu disse: pois nós vamos orar hoje de noite, para Deus dar um piripaque nesse negócio. Ele foi lá para a sala dele, para o canto dele. E eu disse: mano, vamos orar? Não estou a fim de orar não, vou ali para o computador, não sei o quê. Mano, vamos orar mais nós um pouco? Não, vamos orar não. Tá certo. Venha, minha filha, vamos nós duas. Começamos a orar. E eu comecei a apresentar aquela situação. Eu e ela orando. Passamos ali, acho que mais de 2 horas. Daí a pouco, de repente, a porta do quarto abriu. Ele chegou e disse: ei, o que é que vocês fizeram aí? Homem, vocês queimaram meu computador. Oh, glória a Deus. Eu aqui virei para trás e disse: isso é só apenas o começo. O Deus que permitiu o teu computador pifar, Ele sabe pifar a vida. Tu quer? Ele diz: Deus me livre. Eu digo: é bom que Ele lhe livre mesmo. Pois não é que o homem largou, ficou com medo. Pede para Jesus dar um susto no teu marido. Um susto santo. Susto santo restaura. Susto santo converte. Susto santo bota quem estava fora do trilho, bota para ficar linheiro.
E nós vamos abençoar a sua vida no reino espiritual. Vamos declarar que no próximo ano terão homens salvos e libertos aqui. Você vai contar no evento próximo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos te apresentar as tuas filhas. Mulheres que muitas vezes não sabem que ferramentas usar, mas na instrumentalidade do teu Espírito, nós te pedimos, capacita estas mulheres, dá diretrizes a estas mulheres, manda reforço do céu para estas mulheres, faz maravilhas, Deus, na vida das tuas filhas. Ó Deus, entra com providência nessa situação. Há uma algema que precisa ser quebrada, há um ciclo vicioso que precisa ser desfeito. Não haverá amarras. Amacho, remandecas. Não haverá amarras. Nós declaramos liberdade em ti para estes homens. Nós declaramos libertação em ti para estes homens. Nós declaramos, Senhor, restauração, salvação, livramento. Faz cair as escamas dos olhos, como tu fizeste com o apóstolo Paulo. Revela-se para eles de uma forma extraordinária. Que estas mulheres possam contar aqui, ali e além o que tu fizeste, como tu fizeste para trazê-los a ti. Atrai-os a ti, ó Deus. Restaura-os para ti, ó Deus. Liberta-os para ti. Porque as nossas armas, elas não podem ser carnais. Mas a tua palavra nos diz que elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E nós cremos em armas que destroem fortalezas. Nós cremos em nome de Jesus que o laço se quebra e nós escapamos. Amacho que assopra. E o divórcio que já estava no pensamento não será oficializado. E as tuas filhas vão contar o teu feito. E nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Senta aí dando glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa mulher chamada Abigail, cheia de graça, cheia do Espírito, ela mostra esse encher do Espírito na sua humildade. Aleluia. A Bíblia diz que ao encontrar-se com Davi, ela prostra-se em terra, lança-se aos seus pés, humilha-se, chama-se a si mesmo de serva 7 vezes. Nós não estamos falando de qualquer Abigail. Nós estamos falando da Abigail, mulher de Nabal, um dos homens mais ricos do Carmelo. Uma senhora de classe nobre, rica, que tinha condições de se portar de outra forma. Mas a humildade, aleluia, faz toda a diferença. Salomão escrevendo, ele diz, Provérbios 11:2, vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Lá no capítulo 15, versículo 33, ele diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Aleluia. Aquilo que você pensa que vai ganhar no tupete, na voz alta, uma palavra humilde pode reverter este quadro. Oh, aleluia. Esta mulher Abigail, a Bíblia mostra ela sendo cheia do Espírito na sua intercessão. Quando ela foi tratar com Davi, a Bíblia mostra que ela foi branda, ela foi perseverante, ela foi respeitosa com Davi. Tomou para si a falha do seu próprio marido e pediu perdão. Aonde um pedido de perdão entra, ele abre portas.
Pedido de perdão é abertura de portas. Muitas mulheres têm enfermado porque têm dificuldade de pedir e de liberar perdão. E eu preciso contar aqui um testemunho meu, bem novinha na fé. E eu abri aqui um parêntese. Aceitei Jesus, eu até de um lar evangélico, eu não. Eu sou de um lar tradicionalmente católico. Nos conhecemos e aceitei Jesus, ele foi o meu discipulador. E eu fiquei muito magoada com o posicionamento de uma determinada pessoa da família dele. Ele sabe quem é. E essa pessoa era muito grosseira e disse palavras muito duras e me humilhou num período na minha vida que eu precisei muito. E eu fui humilhada. E aquilo gerou em mim uma marca muito grande. Porque eu não vinha de uma família onde se faziam isso entre eles. De humilhar, de diminuir. Ao ponto de um dia eu dizer para essa pessoa, eu vou voltar a estudar. Porque eu tinha largado os estudos. Eu não tinha nenhum ensino médio, larguei os estudos e me casei. E essa pessoa muito arrogante disse, estudo não é para todo mundo, não. Estudo não é para todo mundo, não. Tá aí, ó. Meus filhos, eu banco, estudo, tudinho. E eu disse, vou me formar. Ele disse, está achando que formatura é para todo mundo? Eu olhei e disse, bom, se é para todo mundo, eu não sei, mas eu sei que eu vou estudar. E foram muitas as coisas que foram acontecendo. Eu fui somando aquilo. E eu fiquei de um jeito, eu crente, nova convertida, eu fiquei de um jeito que eu não podia ver aquela pessoa. Aquele sentimento mau, aquela coisa ruim, que só quem tem no coração sabe o que é. E não venha me dizer que vocês não sabem não, que muita gente sabe. E eu fiquei de um jeito, toda vez que eu via ele, eu olhava para ele de longe, aquele parecia um arranhado aqui. Mágoa, muito magoada. E quando foi uma determinada vez, eu vinha numa avenida de comércio lá em Mossoró, do outro lado da rua, eu vi essa pessoa. Quando eu vi aquele negócio dentro de mim, e a voz do Espírito, aquele que Samira disse, a gente não pode dizer que é uma coisa, é ele, o Espírito. Achei muito oportuna aquela palavra que Samira disse, ninguém disse uma coisa não, ele é uma pessoa, ele tem nome. E a voz do Espírito ecoou dentro de mim e disse, tu estás doente da alma. Aí eu assustei, porque eu era nova convertida, eu nunca tinha escutado o Espírito falando comigo. Eu disse, eu? Aí aquela voz disse, sim, tu estás doente da alma. E eu fui para casa e disse, meu Deus, que é isso? Eu nunca ouvi falar que a gente escutasse uma coisa tão forte. Mas nas minhas orações, com a minha pouca sabedoria, eu dizia assim, Senhor, naquele dia, tu disseste que eu estava doente, pois me cura. Toda oração eu dizia, pois me cura. Porque você está doente da alma, é simplesmente até o dia que você quer estar. Aqui tem cura à disposição. Aqui tem óleo sendo liberado. Deus está esperando da sua parte aquele abraço de perdão. O pedido de perdão abriu portas na vida de Abigail, porque ela desce do jumento, se prostra, se humilha, chama a si mesmo de serva e ainda pede perdão. Oh, aleluia. O pedido de perdão de Abigail abriu porta para um grande livramento, sim ou não? E eu continuei orando. E orei não sei quantos meses. E o Espírito foi nos levando. E o Senhor começou a mandar eu orar pelaquela pessoa. Pense numa passagem bíblica que eu achei difícil. A primeira vez que eu li foi orar por quem nos persegue. Se eu pudesse, eu tinha arrancado aquela página. Porque é coisa difícil orar por quem? Aquela pedra no sapato, lhe machucando em você. Jesus, abençoa essa pedrinha. Pois é, minha filha, é essa pedrinha mesmo que Jesus quer que você ore por ela. E eu comecei a orar por ele, orando por ele, fui fluindo, porque a oração, ela começa como se fosse num conta-gota. Daí a pouco, ela se torna uma fonte tão grande que você não quer saber de conta-gota não, você quer beber direto.
Você quer beber direto, já não te sacia mais o conta-gota, não te sacia mais copo, não te sacia mais balde. Você chega numa fonte dessa e já bota a boca direto porque é tão bom. Faz toda a diferença. Passaram-se alguns meses e quando foi um dia eu fui ao centro. E quando eu fui ao centro, começa aquela pessoa ficava próxima à parada de ônibus. E eu ia pegar o ônibus. E quando eu vou chegando perto da calçada, essa pessoa sai. E quando ela sai, fala comigo, eu cumprimento, falo também, apesar de que a gente nunca deixou de se falar. E ele puxa a conversa e conta uma coisa, e eu acho engraçado, eu converso e sorrio. E aquele papo fluiu. Quando eu saio, me despeço que vou para a parada, o Espírito Santo brada na calçada do Mercado Central lá de Mossoró, diz: tu estás sarada. Tu estás sarada. Ei, desde aquele dia eu aprendi, aleluia, não vale a pena guardar o que não é seu. Isso aí não é seu. É coisa velha, é bagagem do inferno. E vai ter que ser feita a faxina, não é amanhã, é hoje. A hora é hoje. Libera o perdão hoje. Pede perdão hoje. Aleluia. O perdão na vida de Abigail abriu portas de livramento. O perdão na vida de Abigail abriu porta de aceitação. Davi disse: volta em paz para a tua casa, porque eu aceitei a tua face. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quanto tempo você tem que se monta? Meu cartão de membro tem 30 anos. E você 10 de ruindade. 10 que não liberam perdão. De que adianta ter um cartão de membro de 20, 30, 40 anos se você não consegue liberar um perdão? Está achando que o cartão de membro é o passaporte? O Espírito Santo, ele não trabalha em casa que não foi varrida. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. O Espírito Santo, ele não trabalha em casa que não foi varrida. Abre as portas da tua casa, do teu coração, porque vai ter faxina. Vai ter faxina. Vai ter que ser passado o penacho, vai ter que ser passada a vassoura, vai ter que ser derramado água, vai ter que ser passado um processo de lavagem. Por quê? Porque a casa tem que ter adornada, porque o morador que quer ficar nela é muito importante, ele não aceita sujeira. A Bíblia nos diz, Eclesiastes 7:12, porque a sabedoria serve de sombra, como também de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Por que a Bíblia compara a sabedoria com a sombra? Sombra fala de quê? Sombra fala de proteção, de amparo, de refrigério. Aleluia. Quem está debaixo de uma sombra está abrigado da chuva e do sol, sim ou não? Por isso que a Bíblia compara, diz que a sabedoria serve de sombra. Aleluia. E a Bíblia diz mais, mas ela é mais importante do que o dinheiro, porque a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Aleluia. Abigail ganhou vida para todos da sua casa, porque usou de sabedoria. Aleluia. Provérbios 15:1. Aleluia. Resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aleluia. Deus não te levantou para ficar dando dislike na internet porque você não gosta de A nem de B. Deus não te levantou para você ficar fomentando na internet picuinha. Tem crente
que já nem leva mais aos pés de Jesus as suas causas. É pro Facebook. Bota lá no Facebook os desabafos. Aí fica, setinha vai, setinha vem. Setinha vai, setinha vem. Aí ela botou isso aqui, eu tenho certeza que foi comigo. Eu vou dizer assim, assim, assim. E Satanás vai lá, fazendo vocês duas de peteca. Aí vai para outra, vai contigo, vai lá, responda aí. Conversa é essa? Eu ainda sou crente das antigas. E o que é ser crente das antigas? É quando você não gosta de alguém, ou acha que alguém não gosta de você, não tem antídoto melhor do que joelho, não. Leva para o altar, leva para o altar. Está havendo ausência de altar e exposição de vida. Qualquer coisa. Eu estava dizendo para Joaté, meu filho, eu vou dizer uma coisa, eu estou ficando já perdendo a paciência com esse povo que convida a gente para comer. Aí começa, deixa eu bater uma foto. Aí vira o prato. Bata assim. Aí vira o prato. Homem, quando eu vou botar aquilo na boca, já perdi foi o gosto. Simplesmente exibição. Eu nunca vi ninguém postando uma paia de peixe. Vai dizer, as piabinhas que eu vou comer hoje. Não. É tudo comendo ovo e arrotando caviar. É assim ou não é? Mostrando uma vida de ilusão. Uma vida de fachada. Uma vida de um sorriso, mas que por dentro está se acabando, está morrendo, está angustiada. O Espírito Santo lhe trouxe aqui para uma vida verdadeira. Real. Preto no branco. É perdão. É oração. É rendição. É sujeição, é direção, é diretrizes. É isso que o Espírito tem para a sua vida. Aí usa a internet. No tempo de Abigail, não precisou ela ir correr, tirar uma selfie. Não ia dar nem tempo, ia morrer todo mundo. Ah, aqui, ó, eu estou tirando uma selfie que meu chefe contou. Fosse hoje, as Abigail moderna, tinha morrido todo mundo, Samira. Porque daqui que ela botasse, ó, grava logo um vídeo ao vivo, uma chamada logo ao vivo. Ou no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube. Ó, estão dizendo aqui que Davi está vindo. Hoje ele chegou, morreu todo mundo. Era assim que as Abigail de hoje fariam. Deus está te chamando para o secreto. Deus está te chamando para uma reclusão de oração. Oh, aleluia. Você está entendendo o que Deus está tratando conosco aqui? Mas, tem pessoas dentro da sua casa, dentro do seu contexto familiar, que estão à beira de serem ceifadas. E você não pode brincar de Alice no País das Maravilhas. Deus tem capacete, armamento, cartucheira, munição e pontaria. E Ele quer habilitar você para no reino espiritual. Está armada. Tu crê? Tu crê que tem armamento de Deus disponibilizado para a sua vida hoje aqui? Rebai, andei, biaço. Eu vejo pelos olhos da fé um exército paramentado, preparadas para esta última hora da igreja. E as mulheres da última hora da igreja, que Deus vai levantar. Elas não podem ter rosto de Barbie. Deus vai dar rosto de Barbie. Deus vai dar a estas mulheres uma ousadia tamanha que elas terão feição de leoas. Ramaio toca.
Irmã Aparecida, o que é isso? Vamos para o reino espiritual. Elas vão defender a sua casa e as suas crias. Rabachomandekas. Namanha de Ibiaçu. Elas não serão mulheres por metade. Mulheres vacilando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é Deus? Será que não é Deus? Será que foi o Espírito? Não. Deus não quer você nesse meio termo, minha filha. Deus não quer você perdendo tempo com coisinhas aparentes. Por que será que Deus te alcançou no meio de uma parentela que não o conhecia? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus, desde ali, desde a escolha, Ele te levantou para um diferencial. É você que será a porta de livramento no meio da sua parentela. Abigail foi levantada como porta de livramento. A morte estava chegando, estava. A morte vinha a galope, vinha. A morte vinha desejosa de matar. Davi disse, não vai ficar nenhum menino que urine no pé da parede. A espada vai passar. Mas houve uma mulher que se levantou e disse, eu estou aqui. Vamos acertar a situação. Oh, aleluia. Nessa tarde, é tarde de despertar. Deus não lhe levantou para ser apenas mais uma. Mas sabe qual é o problema de muitas? Se eu chegar nessa fonte e eu botar o dedinho, ó, eu molhei só o dedo. Se eu botar a mão toda, molhei toda a mão. Mas se ela fosse maior e eu precisasse entrar dentro dela, eu ia sair toda inundada. Não é parecido o que você quer dizer com isso? Fonte tem para te caber por inteira. Fonte tem para que tu mergulhe. Fonte tem para que tu nade. Até quando você vai ficar vivendo na beiradinha da água? Até quando você vai ficar vivendo, olhando só o dedinho na fonte? Eu estou lendo todinho um versículo. Uma fonte dessa, você vem me dizer que vem ler todinho um versículo? Vamos ter a moral. Tenha moral. Satanás bombardeia a mente. 24 horas, você vai para uma rede social, lá está. Ideologias, bombardeio do inferno. Você liga a televisão, lá está. Mensagens do inferno, ideologia. E movimento esse, e movimento aquele. Você abre um jornal, lá está. Satanás preparando todo um sistema cultural, político para impregnar as vidas. Aí tu tá achando que tu vai combater o inferno com um versículozinho que você lê todo dia? Das duas, uma. Ou você não é inteligente, ou então você é muito infantil. Deus está chamando mulheres aqui para mergulhar. Não adianta você se segurar. Sabe o que é a modinha do povo de hoje? Não ora. Aí, ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Agora era bom você encontrar irmão Joatã. Irmão Joatã, nós morávamos na Abolição 4. Todo dia a gente passava na frente da casa do irmão, o irmão sentado na calçada com a semeante pança, como dizia minha mãe. Ô irmão, me jogue nos pés de Jesus. Aí Joatã dizia, minha filha, o que é que esse irmão tem que nunca vai a um culto de oração? Não sei, meu filho. Ô irmão, me jogue nos pés de Jesus. Quando foi um dia, Joatã ia meio encabulado. Ô irmão, me joga nos pés de Jesus. Joatã disse, se joga você, irmão. Oh, glória a Deus. Pois não é que ele, se ele se jogou, eu não sei, mas ele deixou de pedir para ele jogar, viu? Oh, aleluia. Não dá certo. A medida de Cleonice é dela.
A medida de Samira é dela. A minha medida não te serve, é minha. Mas eu pergunto, tu quer medida tua? Quantas mulheres tem aqui que quer a sua própria medida? Fica de pé. Eu convido as meninas para vir cantar o hino de Cassiane. Deus tem a medida certa para a sua vida. A tua medida de graça, a tua medida de autoridade, a tua medida de ousadia, a tua medida de revelação, a tua medida de intimidade. Vai deixando o Espírito varrer a casa. Não haverá distribuição se não houver limpeza na casa. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Não haverá distribuição se primeiro não houver limpeza na casa. O que quer você? Uma mulher crente de bate-papozinho? Ou você está achando que Deus não está visitando agora? Aquele bate-papozinho que você já começou semana passada a ser picante. E essa semana você já foi mais ousada. Vai deixar Satanás lhe enganar? Vai deixar Satanás lhe empurrar de ladeira abaixo? Não haverá distribuição se não houver limpeza na casa. Vocês estão fardadas com a farda linda, famílias cheias do Espírito Santo. Se preze, se valorize como servas de Deus. O que é que quer uma mulher que diz que é cheia do Espírito Santo fazendo caras e bocas na internet? E tem umas, me permitam dizer, porque Deus está mandando eu dizer, eu vou falar. Ficam fazendo olharzinho insinuante, dedinho na boca, beijinho no ombro. Tem outras até que tira, porque sabe que é avantajada, e tira umas fotos de costa. De costa vai o diabo. De costa quem marcha é ele. Deus te levantou para mirar e caminhar de frente. Deus quer te dar ousadia, autoridade. Alguém dentro da tua casa vai precisar ver labareda de fogo nos teus olhos. E saber que ali dentro não tem qualquer um, é Ele quem está morando. E é Ele quem põe respeito no ambiente.